Lei 32. Desperte a fantasia das pessoas. Bloco 1. Você já reparou que a verdade, por mais nobre que seja, raramente apaixona as pessoas? A realidade nua e crua é fria. Ela exige trabalho duro, disciplina constante, paciência de anos e aceitação dolorosa dos nossos próprios erros. E a grande verdade que quase ninguém tem coragem de admitir é que a maioria de nós odeia a realidade. É por isso que a pessoa que tenta vender a verdade nua e crua é quase sempre recebida com desconfiança, tédio ou até hostilidade. Por outro lado, aquele que aprende a arte de construir uma ilusão gratificante, de oferecer um atalho sem dor ou uma promessa de transformação instantânea, ganha um poder quase hipnótico sobre a mente humana. Se você quer liderar equipes, fechar grandes negócios, influenciar o seu mercado ou simplesmente evitar ser manipulado por promessas milagrosas no seu dia a dia, você precisa entender como funciona a arquitetura do fascínio. Hoje, nós vamos desvendar uma das dinâmicas mais profundas do comportamento humano, como despertar a fantasia e o desejo invisível das pessoas. Para entender o poder avassalador desta estratégia, viaje comigo no tempo até o final do século XVI. Imagine uma das cidades mais ricas, sofisticadas e imponentes do planeta. Uma república de comerciantes e navegadores que dominou os mares por gerações. Mas essa grande potência acabou de sofrer um golpe devastador. Perdeu suas rotas comerciais mais valiosas, perdeu territórios estratégicos e viu suas famílias mais nobres entrarem em falência quase overnight. A população estava em desespero. O trabalho duro e o esforço tradicional não pareciam mais suficientes para salvar a cidade da decadência. As pessoas recusavam-se a aceitar a dor da reconstrução lenta. Elas ansiavam, do fundo da alma, por um milagre. E quando uma multidão desesperada deseja um milagre, o universo providencia alguém disposto a vender essa ilusão. É nesse cenário de caos que surge um homem misterioso. Ele desembarcou na região não como um comerciante comum, mas envolto em uma aura de pura ostentação. Veste-se com as sedas mais caros da época, mora em um palácio suntuoso, anda acompanhado por cães mastins imponentes e, por onde passa, faz questão de fazer tilintar moedas de ouro maciço. Ele não se apresentava como um empresário ou político. Ele dizia ser um mestre da transmutação. Um homem capaz de pegar pedras ordinárias e transformá-las em ouro puro. Agora, pense comigo, se um homem chegasse até você hoje dizendo que pode fabricar dinheiro do nada, a sua mente analítica exigiria provas imediatas, certo? Mas o desespero e o tédio daquela população eram tão profundos que as elites, os senadores e os governantes daquela república não quiseram analisar os fatos com frieza. Eles queriam tanto acreditar na promessa de salvação rápida que convidaram um misterioso visitante para morar na cidade com todas as despesas pagas pelo Estado. Durante meses, aquele homem viveu como um rei. Ele não produziu uma única grama de ouro real. Em vez disso, vendeu carvão especial, manuais misteriosos e rituais complexos. Ele mantinha toda a cidade em um transe coletivo, simplesmente porque oferecia a fantasia que eles mais desejavam ouvir: a riqueza sem o peso do trabalho. Quando a cobrança por resultados finalmente começou a apertar, ele usou a maior ferramenta dos criadores de ilusão, o adiamento da promessa. Ele disse que havia selado uma substância mágica na Casa da Moeda e que, se ninguém tocasse nela por 7 anos, o ouro se multiplicaria por 30. E quando a pressão por prova se tornou insuportável, ele simplesmente desapareceu na calada da noite com a fortuna que havia acumulado. Ele não vendeu ouro. Ele vendeu a esperança de escapar da realidade. E as pessoas pagaram uma fortuna por isso. Essa história do passado reflete exatamente o que acontece hoje nas redes sociais, nos grandes negócios e nos bastidores do poder. Pense no seu mercado ou na sua vida pessoal. Quantas vezes você viu pessoas talentosas, éticas e trabalhadoras serem passadas para trás por figuras que prometem resultados mágicos sem esforço? Isso acontece porque a maioria tenta convencer os outros usando apenas a lógica seca e os fatos frios. Mas a mente humana não se move por planilhas. Ela se move por sonhos, por desejos represados e pela busca de alívio para as frustrações do dia a dia. Neste áudio, você não vai aprender a se tornar um enganador. Você vai aprender a ciência legítima do encantamento. Ao escutar este conteúdo até o final, você vai descobrir como identificar a dor e o tédio invisíveis das pessoas ao seu redor para se tornar uma referência de solução. As 4 armadilhas mentais que fazem a sociedade abraçar fantasias perigosas sem questionar. As ferramentas práticas para transformar projetos comuns em narrativas magnéticas que prendem a atenção de clientes, parceiros e liderados. E o limite exato entre encantar a sua audiência e cair na ruína da falsa promessa.
Ajuste o seu fone de ouvido, elimine as distrações e abra sua mente. Vamos juntos desvendar os segredos para despertar a fantasia e tomar o controle da sua jornada. Bloco 2. Os obstáculos e as armadilhas. Agora que você percebeu como a mente humana prefere a ilusão confortante ao invés da realidade árdua, precisamos encarar os riscos dessa estratégia. Se alimentar a fantasia é algo tão poderoso, por que tantas pessoas fracassam miseravelmente ao tentar construir uma narrativa atraente? Por que no trabalho, nos negócios e na liderança, tantas pessoas acabam desmascaradas, rejeitadas ou vistas como meras enganadoras? O motivo é que criar o fascínio exige um equilíbrio cirúrgico. A maioria das pessoas cai em 3 armadilhas mentais devastadoras ao tentar aplicar esse conceito. Vamos analisar cada um desses erros agora e ver exatamente como você pode evitá-los. Primeiro grande erro: vender a realidade fria e crua sem nenhuma camada de encanto. Causa. A causa desse erro é o excesso de racionalidade e a rigidez mental. Você acredita que, porque os fatos estão do seu lado, as pessoas deveriam aceitar sua ideia imediatamente. Você entrega relatórios secos, verdades duras e exigências pesadas sem se preocupar em como aquilo é recebido emocionalmente. Consequência. A consequência é o afastamento imediato. A verdade nua e crua sem empatia soa como punição. Quando você exige que alguém encare uma realidade dolorosa sem oferecer uma visão inspiradora de futuro, a reação natural do outro é o tédio, a defesa ou o ressentimento. Você pode até estar certo, mas continuará sozinho e sem influência. Solução. A solução é nunca apresentar o remédio amargo sem antes mostrar a visão da cura extraordinária. Mapeie a dor ou o tédio do seu interlocutor e emoldure a sua proposta como a porta de saída para essa frustração. Não venda apenas o processo cansativo. Envolva sua ideia em uma narrativa de transformação gratificante. Segundo grande erro: quebrar a distância crítica e permitir a familiaridade excessiva. Causa. Esse erro nasce da vaidade ou do desespero por validação rápida. Assim que a pessoa consegue despertar a curiosidade dos outros com uma promessa cativante, ela comete o equívoco de entregar tudo de uma vez, ficar acessível demais ou permitir que examinem os bastidores da sua ideia friamente. Consequência. A consequência é o desencanto instantâneo. Pense na metáfora da lua no céu noturno. Ela fascina a humanidade há milênios exatamente porque é inacessível e imutável. Se você pudesse tocá-la a qualquer momento, ela seria apenas uma pedra cinzenta e sem vida. Quando você destrói o mistério, mostra todas as suas cartas e permite que examinem a sua promessa sob uma luz racional e cotidiana, a magia desmorona. As pessoas percebem as imperfeições e o fascínio se transforma em decepção. Solução. Mantenha a distância crítica. Deixe sempre um elemento de mistério no ar. Seja no seu posicionamento pessoal ou nos seus projetos, não explique absolutamente cada detalhe de imediato. Promova o fascínio mantendo o objetivo final sempre um passo à frente no horizonte, exigindo que o público continue caminhando para alcançá-lo. Terceiro grande erro: prometer o milagre e se expor à cobrança de resultados imediatos. Causa. Existe também a armadilha da afoiteza. É o erro de quem cria uma fantasia grandiosa demais, mas comete a falha crônica de prometer entregas concretas e mensuráveis para um prazo muito curto. Consequência. Lembre-se do que aconteceu com aquele lendário fabricante de ilusões quando foi tentar a sorte na corte da Baviera. Enquanto esteve em Veneza, ele adiou a entrega do ouro dizendo que a fórmula precisava de 7 anos selada, mantendo o transe. Mas, ao chegar em um novo território, a população mais pragmática exigiu provas imediatas na mesa. Ele não conseguiu entregar o ouro prometido e o resultado foi trágico. Acabou sendo levado à forca em praça pública. Quando você promete um resultado milagroso no curto prazo e não entrega, a ilusão vira fraude. A decepção das pessoas se transforma em uma raiva incontrolável. Solução. A solução é ancorar a sua narrativa na esperança e no propósito de longo prazo, nunca em promessas milagrosas e irreais de curto prazo. Em vez de prometer o impossível para amanhã, ofereça uma jornada exótica e um método diferenciado. Prometa o direcionamento e a transformação, mas sem se colocar em uma armadilha onde a falta de um milagre imediato destrua sua credibilidade. Superar esses erros exige trocar a ingênua brutalidade dos fatos pela inteligência da construção de narrativas. No próximo bloco, nós vamos mergulhar no método prático passo a passo. Vamos ver os pilares fundamentais para você mapear as dores do seu público, utilizar o culto ao exótico e construir ilusões legítimas que geram engajamento e autoridade no seu dia a dia. Mantenha o foco e vamos juntos para o bloco 3.
Bloco 3. O método prático e passo a passo. Chegamos ao ponto crucial da nossa jornada. Até aqui, você compreendeu a mecânica psicológica por trás do fascínio humano e identificou os erros perigosos que destroem a credibilidade de quem tenta criar uma narrativa inspiradora. Agora vem a pergunta essencial: como construir a arte do encantamento na prática do dia a dia? Como transformar uma ideia, um projeto ou uma proposta de liderança em algo magnético, capaz de despertar a adesão voluntária das pessoas sem parecer uma ilusão barata? Para tornar essa ciência simples, aplicável e imediata, organizamos o método em 4 ferramentas práticas de construção de narrativa. Ferramenta 1. O mapeamento do reverso da opressão. Mapear a dor secreta. O que é? A primeira ferramenta consiste em identificar com precisão cirúrgica o tédio, a limitação ou a dor cotidiana que sufoca o seu público-alvo, para então construir a sua ideia como reverso exato dessa realidade. Por que funciona? Pense no conceito do oásis no deserto. Um copo de água gelada não tem valor extraordinário para quem está sentado em um restaurante climatizado. Mas para quem caminha dias sobre areia escaldante sob um sol impiedoso, esse mesmo copo de água se torna a visão do próprio paraíso. A fantasia mais poderosa não é inventada do nada. Ela é moldada como a chave exata que destrava a fechadura da frustração alheia. Como aplicar hoje? Pare de tentar vender produtos, projetos ou ideias focando apenas nas características técnicas deles. Observe o ambiente do seu interlocutor, cliente ou equipe. Qual é a rotina exaustiva que os consome? É a burocracia? É a incerteza financeira? O medo da estagnação? Posicione a sua proposta não como um mero conjunto de tarefas a mais, mas como portal de alívio para essa frustração específica. Fale primeiro da dor que eles sentem, e a mente deles criará o desejo imediato pela solução que você representa. Ferramenta 2. A projeção do atalho sem dor, a promessa de redenção. O que é? O segundo pilar é a capacidade de estruturar a sua solução oferecendo uma jornada onde os obstáculos mais dolorosos e burocráticos parecem ter sido simplificados ou eliminados. Por que funciona? Considere como um famoso charlatão do século XVI enriquecia oferecendo tratamentos de saúde para a nobreza de seu tempo. Enquanto os médicos acadêmicos da época prescreviam tratamentos dolorosos, amargos e assustadores como sangrias e amputações, esse homem oferecia elixires adocicados e análises astrológicas confortáveis. As pessoas preferiam a promessa suave do falso médico do que a realidade amarga dos especialistas reais. A mente humana busca naturalmente o caminho de menor resistência. Quando você apresenta um método que reduz o atrito, o sofrimento ou a ansiedade da mudança, a aceitação do seu público dispara. Como aplicar hoje? Ao apresentar um plano de ação para sua equipe ou um projeto para um cliente, destaque o resultado extraordinário que será alcançado, mas descomplique os primeiros passos da jornada. Mostre que você já absorveu a complexidade do processo para que eles não precisem sofrer com ela. Apresente o método de forma fluida, eliminando a sensação de peso e burocracia que assusta os indecisos. Ferramenta 3. O culto ao exótico e a quebra de códigos, o diferencial magnético. O que é? Esta ferramenta consiste em revestir a sua proposta com elementos, símbolos ou linguagens que fogem da rotina comum e monótona do ambiente onde você está inserido. Por que funciona? Lembre-se da história daquele impostor do século XVIII que chegou à sociedade londrina afirmando ser nativo de uma ilha distante e inexplorada. Ele inventou um alfabeto inteiro, rituais bizarros e costumes exóticos. As elites da época, sufocadas por seus próprios códigos sociais rígidos e previsíveis, ficaram tão fascinadas por aquele universo desconhecido que uma das maiores universidades do mundo contratou para lecionar seu idioma fictício. O que é familiar gera indiferença. O que é exótico e misterioso desperta curiosidade renovada. Como aplicar hoje? Fuja da linguagem genérica do seu mercado. Se todos no seu setor usam o mesmo jargão corporativo cansado, crie uma metodologia própria com nomes marcantes para os seus processos. Traga referências de outras áreas, de outras culturas ou de conceitos inovadores para sua comunicação. Crie uma identidade visual ou conceitual que quebra o padrão estético do ambiente, fazendo seu projeto se destacar da massa como algo único. Ferramenta 4. A fantasia do homem simples, o retorno às origens. O que é? O quarto pilar funciona como o inverso da ostentação exótica. É a arte de projetar a ilusão do homem comum e autêntico em ambientes saturados pelo excesso de vaidade, sofisticação ou elitismo. Por que funciona? Quando a sociedade se cansa de discursos pomposos, de líderes arrogantes e de promessas mirabolantes que não entregam nada,
surge um apetite voraz pela figura da simplicidade popular. Um célebre e respeitado líder de Estado construiu toda a sua projeção pública apresentando-se como um humilde advogado interiorano de hábitos simples. Da mesma forma, no entretenimento do século XIX, um lendário empresário dos palcos fez fortuna exibindo um personagem de estatura baixa que parodiava imperadores vaidosos. As massas adoram a fantasia de que a simplicidade genuína é superior à pompa das elites. Como aplicar hoje? Se você estiver inserido em um ambiente corporativo ou social dominado por vaidades e discursos vazios, adote a postura da clareza e da sobriedade. Desarme a pretensão dos oponentes com linguagem direta, atitude humilde e foco nos valores essenciais. Faça com que o seu público enxergue em você um aliado real, alguém acessível que fala a língua do povo e defende os seus interesses sem rodeios. Revisando os 4 pilares da construção de narrativas inspiradoras. O reversor da opressão. Mapeie a dor secreta do público para posicionar a sua solução como a saída do deserto. O atalho sem dor. Apresente a jornada reduzindo o peso da burocracia e o sofrimento da mudança. O culto ao exótico. Traga símbolos, métodos e identidades que quebrem o padrão cansativo do mercado. A fantasia da simplicidade. Use a clareza e a autenticidade para se destacar em ambientes dominados pela vaidade. Agora você possui os instrumentos táticos para encantar com integridade e liderar com autoridade. No próximo bloco, vamos estruturar o mapa mental e o cronograma de mudança para você aplicar esse fascinante poder no seu dia a dia sem vacilar. Mantenha a atenção afiada e vamos para o bloco 4. Bloco 4. Plano de ação e cronograma de mudança. Agora que você tem em mãos os 4 pilares práticos para construir narrativas magnéticas e despertar o fascínio, é natural que venha aquele questionamento interno. Como eu coloco tudo isso em prática no meu dia a dia sem parecer forçado, artificial ou incoerente? Essa dúvida é essencial. O maior erro de quem descobre o poder de inspirar pela fantasia é tentar transformar toda a sua comunicação da noite para o dia. A pessoa tenta mudar o vocabulário radicalmente de manhã, inventar uma história mirabolante à tarde e forçar uma simplicidade teatral à noite. O resultado é o oposto do encanto. Ela soa falsa, gera desconfiança e perde o respeito do seu ambiente. Desperta o fascínio das pessoas não é encenar um personagem barato, é desenvolver uma postura estratégica em camadas. Para transformar essas ferramentas em hábitos sustentáveis e imperceptíveis, você precisa dominar o cronograma mental de longo prazo e atravessar as 3 fases da mudança. Fase 1. O desconforto da desconexão da realidade fria, dias 1 a 15. A primeira fase é o momento de reeducar a sua forma de se comunicar. Você passou a vida acostumado a entregar verdades secas, relatórios brutos ou ordens diretas, esperando que a lógica pura convencesse os outros. Nos primeiros 15 dias, ao se policiar para não jogar dados frios na mesa sem antes criar uma moldura inspiradora, você vai sentir um certo desconforto. A tentação de voltar ao hábito antigo e despejar os fatos sem cuidado emocional será grande. É exatamente aqui que você precisa resistir. Como atravessar esta fase? Treine a escuta atenta. Antes de tentar apresentar qualquer ideia, passe as 2 primeiras semanas apenas mapeando quais são os maiores incômodos, azares e tédios das pessoas ao seu redor. Substitua a pressa de convencer pelo exercício da empatia estratégica. Habitue-se a fazer uma pergunta simples antes de falar. Esta minha proposta resolve a dor fria da realidade de quem está me ouvindo? Fase 2. A lapidação da narrativa magnética, dias 16 a 45. Vencido o desconforto inicial, você entra na fase em que o método começa a ganhar forma natural. As ferramentas do bloco 3 passam a funcionar como uma lente através da qual você enxerga todas as suas interações. Nesta etapa, você aprende a emoldurar seus projetos com dinamismo e leveza. O que muda no seu ambiente? Se você precisa apresentar uma mudança difícil na empresa, você aprende a vendê-la não como uma carga de trabalho extra, mas como a ponte para eliminar a burocracia cansativa da equipe. Se precisa se posicionar em um mercado saturado, você adota termos novos e métodos próprios que quebram a monotonia do setor. Em reuniões ou negociações, você passa a falar menos do processo doloroso e mais da visão inspiradora do resultado final. As pessoas ao seu redor começam a notá-lo como alguém diferenciado, magnético e profundamente motivador. Elas se sentem atraídas pela sua presença porque você oferece o alívio que a rotina cinzenta delas tanto pede. Fase 3. O domínio natural da linguagem do desejo, do dia 46 em diante. Aqui você atinge a maestria da comunicação persuasiva. A construção de narrativas inspiradoras torna-se a sua linguagem padrão.
Você não precisa mais parar para calcular mentalmente cada metáfora ou história. Você lê os anseios reprimidos do ambiente em segundos e adapta o seu discurso com elegância impecável. Neste estágio, você se torna o farol no meio da névoa. Em momentos de crise ou incerteza, enquanto a maioria paralisa ao encarar a dura realidade sem perspectiva, você é a pessoa capaz de desenhar a visão de futuro que devolve a esperança e coloca todos em marcha voluntária. Para garantir que a sua transformação comece hoje mesmo, aqui está o seu roteiro de ação em 3 passos. Mapeie o maior tédio ou incômodo da sua equipe, do seu parceiro ou do seu cliente principal nesta semana. Reescreva sua próxima proposta ou apresentação focando 80% do discurso na solução dessa dor e no resultado transformador, reduzindo o peso burocrático do processo. Crie uma marca registrada na sua comunicação, seja utilizando uma nova analogia poderosa para explicar seu trabalho ou simplificando termos difíceis para demonstrar autenticidade genuína. A realidade por si só não mobiliza corações. O mundo pertence àqueles que sabem pegar a matéria-prima dos fatos e transformá-la em uma visão de esperança por onde vale a pena caminhar. Você já entendeu o efeito, domina o método e possui o plano de fases. Agora, vamos juntos com energia total para o bloco 5 selar este aprendizado. Bloco 5. Chegamos aos momentos finais da nossa imersão sobre a arte de despertar a fantasia. E se por um instante você pensou que a força de construir uma narrativa magnética pertence apenas às páginas da história antiga ou a grandes campanhas publicitárias, olhe com atenção para as histórias de sucesso do nosso tempo. Os líderes que verdadeiramente arrastam multidões, os empreendedores que constroem marcas cultuadas e os profissionais que se destacam de forma extraordinária não são aqueles que simplesmente cospem fatos secos. São aqueles que aprenderam a transformar realidades comuns em visões inspiradoras de futuro. Considere a história de um jovem empresário que tentava lançar uma solução tecnológica em um mercado extremamente tradicional e saturado. No início, ele fazia o que a maioria faz. Apresentava planilhas infinitas, especificações técnicas complexas e dados frios. O resultado? Reuniões frias, desinteresse e portas fechadas. Percebendo que a lógica pura não gerava desejo, ele mudou radicalmente a abordagem. Ele parou de vender linhas de código e passou a mapear o maior tédio dos seus clientes: a perda de tempo com burocracias ultrapassadas. Ele emoldurou seu produto não como um software a mais, mas como símbolo de liberdade e inovação que devolveria aos empresários o tempo para viverem suas vidas. Sem alterar uma linha da tecnologia, apenas mudando a narrativa, o faturamento da sua empresa multiplicou em poucos meses. Ele não vendeu um sistema, ele vendeu a fantasia da eficiência sem dor. Pense também no caso de uma líder de equipe em um setor corporativo sob altíssima pressão. Os colaboradores estavam exaustos, desmotivados e entregando apenas o mínimo necessário. Em vez de aplicar punições ou fazer discursos motivacionais vazios, ela aplicou a fantasia da simplicidade e da causa nobre. Ela deu um nome marcante para o projeto da equipe, simplificou os processos internos e mostrou como aquele trabalho protegia o futuro de centenas de famílias. A equipe saiu da apatia e bateu recordes de entrega. As pessoas não queriam apenas um salário no fim do mês, elas queriam fazer parte de uma história que valesse a pena ser contada. A grande síntese de tudo o que aprendemos nesta jornada pode ser resumida em uma verdade profunda. A verdade nua e crua sem empatia afasta, a fantasia bem construída une, inspira e mobiliza. A realidade fria é a matéria-prima da vida, mas o fascínio é o combustível que move as pessoas à ação. Quem vive apenas de jogar fatos secos na mesa colhe a indiferença. Mas quem aprende a vestir os fatos com o manto da esperança, do mistério da transformação, torna-se uma força magnética impossível de ser ignorada. Agora, a decisão de como usar essa ferramenta está nas suas mãos. Não permita que este aprendizado se perca assim que o áudio terminar. O mundo já está cheio de pessoas cínicas que apenas reclamam da dureza da realidade, mas que não se movem um centímetro para desenhar uma visão melhor. O momento de assumir a postura de quem inspira, lidera e encanta é agora. Olhe para os seus projetos, para o seu posicionamento e para suas conversas. Pare de oferecer o remédio amargo puro. Comece hoje mesmo a construir a narrativa que faz os outros caminharem voluntariamente ao seu lado. Se esta imersão expandiu a sua visão e te deu ferramentas reais para encarar o mundo com mais inteligência estratégica, faça a sua parte. Deixe o seu curtir. Inscreva-se no canal e ative o sininho para garantir que você não vai perder os próximos capítulos da nossa jornada de desenvolvimento. Comente aqui embaixo qual foi o maior aprendizado que você tirou deste áudio e como pretende aplicar a arte de despertar a fantasia na sua rotina. A sua presença e a sua reflexão tornam a nossa comunidade cada vez mais forte.
Missão dada é missão cumprida.